Agora bora falar sobre o meu queridíssimo, o queridinho da nação Ficom, que é o JavaScript. Com ele, você pode tudo. Ele é o super-herói da Ficom, porque é o seguinte, gente. Sempre quando você tá conseguindo colocar o fluxo para rodar ali, mas tá tendo algum erro, ou não tá saindo da maneira que você espera e tudo mais, em 90% dos casos, esse módulo aqui vai resolver o seu problema. E para muitas pessoas que vieram de outras plataformas de automação, ou até mesmo que nunca utilizaram automação, são iniciantes, isso pode ser alguma coisa muito nova, né? E às vezes você não sabe exatamente o potencial desse componente, mas que é absurdo, tá bom? Então bora lá colocar a mão na massa, porque essa daqui é a parte mais legal, eu acho, do curso, tá? E também talvez pode trazer um pouco mais de dificuldade para você que é iniciante, mas eu vou te mostrar como a inteligência artificial chegou para ajudar a gente. Você não vai precisar codar nada, fazer nenhum tipo de código, tá? Bora lá! Então, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui em inovação, vamos em componentes, vamos colocar JavaScript. Primeira coisa de todas que é muito importante é o seguinte. O JavaScript, ele serve aqui na Ficom, aplicado para Ficom, para criar novas variáveis. Então, ele consegue transformar uma variável que existe numa variável em uma outra variável, mas de uma maneira que você quer, né? Então, vamos supor, eu recebi várias palavras só com letra maiúscula, mas eu não quero com letra maiúscula, eu quero com letra minúscula. JavaScript. Ah, eu recebi uma data, mas que está no formato errado, eu quero que fique no formato que eu quero. JavaScript. Eu vou te mostrar como a gente vai fazer isso daqui, tá bom? Então, para início de conversa, como você cria uma variável com o JavaScript? Você vai colocar aqui o return, é o return mesmo, e a palavra que você quer aqui, minha palavra. Pronto, o exemplo inclusive é esse, minha palavra. Você gerou aqui. O resultado vai ser o quê? Vai ser justamente uma variável, uma nova variável. E essa nova variável é essa daqui, minha palavra nesse caso, tá bom? Então você criou uma variável por meio do JavaScript. É muito importante você perceber isso, que o JavaScript ele serve para criar uma variável. E essa variável criada, ela pode ter por padrão uma variável de um módulo anterior. Por exemplo, se a gente vier aqui antes do JavaScript adicionar, vamos colocar aqui uma variável, por exemplo, vamos colocar, definir variável, vamos vir aqui o nome da variável, texto minúsculo. E eu quero colocar em texto maiúsculo, por exemplo, minúsculo. Vou colocar, oi gente, aqui, ou melhor, oi gente, tem cupom da FIC-ON na descrição. Na descrição. Aí vamos supor que eu queira transformar todo esse texto aqui em letra maiúscula. Vamos supor que esse texto veio do WhatsApp lá por meio do webhook, eu quero transformar ele em letra maiúscula, por qualquer que seja o motivo. Vou clicar aqui em testar, ótimo. Então a variável é justamente a variável que a gente definiu. Vamos substituir aqui, vamos colocar só texto aqui e vamos colocar, oi gente, tem cupom na Ficom, vamos testar aqui, ó. Oi gente, tem cupom da Ficom na descrição, ótimo. Aí se eu voltar lá no JavaScript e colocar, por exemplo, return a variável que a gente acabou de definir, vou clicar aqui no texto, tá? Na variável que a gente fez, tá? Cliquei no texto, coloquei return e a variável. Ótimo, vou retestar aqui. Oi, gente, tem cupom da Ficom na descrição. Foi a mesma coisa. Ou seja, eu peguei essa variável aqui e retornei essa variável aqui no JavaScript. Ou seja, isso aqui não faria sentido. Mas vamos supor que eu queira, por exemplo, capitalizar. Eu quero deixar isso aqui só com letra maiúscula, como se estivesse gritando com letra maiúscula. Oi, gente, tem cupom da Ficom na descrição. Vamos supor isso. O que você vai fazer para colocar o seu código de JavaScript para funcionar nessa vertente? Então a gente vai copiar essa variável aqui. Nós vamos vir aqui na Perplexity, porque eu tenho um robozinho aqui, um GPT aqui, né, que é um espaço dentro da Perplexity que está configurado para fazer códigos de JavaScript na Ficom. E vou falar o seguinte aqui para ela, logo menos eu te mostro o que está por trás desse espaço aqui dentro do Perplexity. Vou colocar aqui, vou colar a variável, vou falar assim, capitalize, entre parênteses aqui, deixe todas as letras maiúsculas da variável T. Ou melhor, aí eu vou falar assim, retorne o texto capitalizado. Eu vou colocar entre aspas aqui, vou melhorar esse prompt aqui, entre parênteses aqui, deixe todas as letras da variável 3 texto. Vou enviar
aqui ele vai me dar um código. Olha só, um código JavaScript. Então, olha só o tanto que vai ser simples isso aqui. Vou copiar esse código JavaScript, bem simples, gente. Vou vir aqui no JavaScript, no módulo JavaScript, vou colar e vou retestar. Olha aqui. Oi, gente, tem cupom da Ficon na descrição, tá vendo? Tudo com letra maiúscula, beleza? Outra possibilidade, gente, é fazer um filtro por meio do JavaScript. Olha só que legal. Eu deixei pronto aqui um código, olha só isso daqui. Eu coloquei isso daqui, let nomes, deixa os nomes serem Ana, Paulo, Lucas ou o que você quiser. Quer adicionar mais um? Vou adicionar meu nome aqui também. Vou colocar vírgula, vou colocar aspas e vou colocar Gustavo, tá? Deixa os nomes serem esses daqui, tá bom? E se um dos nomes incluir Paulo, retorne a palavra existe, tá? True. Ótimo. Tem, porque tá aqui o Paulo. Se eu colocar aqui, por exemplo, Guilherme, se um dos nomes que existe for Guilherme, vai vir false, não existe, não é true, tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui está sendo como um filtro. Se um dos valores desse array aqui for Guilherme, vai retornar true. Se não tiver, como não tem, vai retornar false, ou seja, é um filtro. Aí depois eu viria aqui do JavaScript, colocaria, olha aqui, um filtro, colocaria o resultado do JavaScript aqui, olha, resultado, eita, igual true. Isso significa que contém o nome que eu defini ali. Se contiver o nome que eu defini ali, segue com o fluxo. Se não contiver, não segue, para ali, tá bom? Então é uma maneira também, JavaScript utilizado como filtro. Outra possibilidade ali que você tem também, vou dar um exemplo que é bem legal aqui. Por exemplo, vou vir aqui, faça um código de JS que retorne um número de 0 a 100 aleatoriamente, tá? E isso aqui, por mais bobo que pareça, gente, é útil, tá? Por que é útil? Porque às vezes você quer um filtro aleatório para não ter muita repetição ou para ser só de vez em quando. Filtro aleatório rola. Eu não sei se para vocês já estão familiarizados com alguma coisa do tipo, mas às vezes é importante fazer isso até mesmo para, por exemplo, não gastar muita operação ou não flodar muito algum tipo de, seja do que for, tá? Algum tipo de base de dados, enfim. Você vem aqui e copia. Voltamos no nosso módulo. Vamos até adicionar aqui um outro JavaScript aqui. Mais um módulo. A gente vem em componentes, clica em JavaScript. Vamos vir aqui e vamos colar. Vamos colar, ótimo. A gente clica aqui em testar. Olha aqui, o valor aleatório foi 1. Vamos testar mais uma vez. Agora 74. Testar mais uma vez. Agora 50. Tá bom? E aí, a gente pode trabalhar novamente com o filtro. Vamos duplicar esse filtro aqui. E dessa vez a gente trabalha com o filtro como? A gente trabalha com o filtro de números. Ou seja, maior ou igual. Então, se for maior que 2. Então, vamos colocar aqui. JavaScript 4. Resultado 4. Aqui. For maior que 2. E também, o resultado 4 a gente pode arrastar aqui para copiar. Essa variável que a gente, se você só segurar e arrastar para baixo, vai copiar ela, tá bom? E menor que 10. Então, só quero que valha o número de 2 a 10, tá bom? Ou melhor, só vai valer o 9, né? Tem que ser menor que 10. E como só tem número inteiro, vai ser só 9, tá bom? Então, vai ter que ser maior que 2, ou seja, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Da maneira que você quiser, só um exemplo, obviamente. É tanta aplicabilidade que eu nem sei, mas eu vou te dar aqui um exemplo mais óbvio, mais claro e mais útil também. Por exemplo, aqui nesse webhook, gente, eu recebo o nome dos compradores. Às vezes eu recebo o nome como um nome completo. Daí o que eu faço? Eu pego aqui a variável, olha só, atributo nome e eu separo para pegar apenas o primeiro nome. Então assim que tiver o primeiro espaço, eu pego apenas a primeira parte. Então se tiver, por exemplo, Gustavo Hermon, que é o meu nome, vai pegar só Gustavo. Por quê? Porque eu estou fazendo a separação a partir do primeiro espaço vazio. Então não pega o nome completo, apenas o primeiro nome, tá bom? Isso é bem legal também, importante para você trabalhar da maneira que você quiser as variáveis, manipular da maneira que você quiser as variáveis. É a mesma coisa para o número. Esse código aqui, gente, ele serve para que eu pegue o número que eu recebi e confira se ele está no formato
certo. Isso é muito importante para quê? Para que a mensagem chegue corretamente. Então eu pego o número e formato ele. Eu tiro mais do mais 55, sabe? Eu confiro que tem o DDD. Eu confiro que tem o DDI. Se não tiver o 55, eu adiciono o 55. Olha aqui. Enfim, é muito legal. Eu confiro o número de algoritmos, né? Então, se por exemplo, o número tiver só 5 algoritmos, significa que é um número inválido. Então, não mando a mensagem. Então, isso aqui é um caso mais prático aqui de aplicação. Então, o que isso daqui é? Chegam aqui os dados de um usuário que comprou um curso meu. Aqui eu pego só o primeiro nome dele para não ficar algo formal. Pensei em mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Olá, João Ribeiro Neto da Filha Cruz, sabe? Não faz sentido. Então você só pega, oi, João, tá? Então aqui você pega só o primeiro nome e aqui você certifica que o número dele é um número válido no formato para envio no WhatsApp. Belezinha? Enfim, são muitos e muitos casos, mas o que é mais importante é isso aqui que eu vou te mostrar agora, que é basicamente esse espaço que eu fiz. Ele tem um prompt ultra mega hiper simples que eu vou deixar aqui na descrição, que é o seguinte: se você vier aqui no seu espaço, tá? Você clica aqui no espaço, vem nos 3 pontinhos do canto superior direito e vem em configurações, você vai ver, olha o prompt que eu fiz. Você faz códigos de JavaScript que possuem um return no final. O que significa, né? Que vai me retornar alguma coisa ali no final. Por quê? Porque isso que retornar vai ser uma nova variável. Então eu utilizo JavaScript para ter uma nova variável. Seja que manipule uma variável que já tinha tido anteriormente, igual a gente deu o exemplo aqui, seja a criação de uma nova variável, como a gente também deu o exemplo aqui, no caso da criação de um número aleatório, tá bom? E no caso do nome, por exemplo, de pegar só o primeiro nome, eu utilizo uma variável que já existe para pegar só o primeiro nome dela, tá bom? E, nesse caso, é o seguinte, exemplo de código aleatório que serve para mim. É um código de formatação de data, tá bom? Então, vamos supor que eu receba a data desse jeito aqui. Manda em fevereiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero que fique no nosso padrão, dia, mês e ano. No nosso padrão brasileiro, que é o normal, né? O normal pra gente, dia, mês e ano. Você faz essa conversão utilizando JavaScript. Então, eu coloquei um prompt que é simples. Você faz códigos de JavaScript que possuem um return no final para retornar o resultado. Exemplo de um código aleatório que serve para mim. Ponto. Então, assim você vai fazer com que ele sempre retorne alguma coisa e essa coisa vai ser uma variável que você pode utilizar nos módulos subsequentes. Vou deixar esse prompt aí na descrição e você pode tanto criar um GPT personalizado lá no ChatGPT, tanto utilizar aqui na Perplexity num espaço, ou se você não quiser, você pode sempre colar esse prompt aí antes de você pedir algum outro código de JavaScript. Belezinha, gente? Então é isso. Um abraço para vocês. Nos vemos na próxima aula e estamos chegando perto dos projetos aí. Valeu!